Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Uma satisfação estar aqui com vocês em pleno domingo à noite para trazer aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, amém? E, rapaz, eu estou muito feliz. Eu fico muito feliz sempre que eu venho para a igreja, porque eu vejo meus irmãos, a gente adora o Senhor juntos, a gente ouve uma palavra juntos. E esse negócio de juntos tem um poder muito grande, irmão. Porque eu posso adorar o Senhor em casa, eu posso ouvir a palavra do Senhor em casa, mas não tem o mesmo poder. Porque juntos é algo diferente. Juntos é uma palavra que traz algo mais. Deixa eu dar só um exemplo para você, para a gente começar a nossa pregação de hoje à noite. Eu queria, Clério, você poderia ficar em pé, por favor? Muito obrigado. Eu queria, Jotinha, tu pode ficar em pé também? Pronto, show de bola. Frank, fique em pé para mim, por favor. Preste atenção numa coisa. Nós temos 3 irmãos que eles estão no mesmo local, mas eles não estão juntos. Eles estão em posições diferentes, apesar de estarem no mesmo local. Agora, se eu pedir, Clério, vem aqui para essa fileira da frente, por favor. Isso, aqui de lado. Jotinha, você pode vir aqui para mim, por favor? Frank, você pode vir aqui para mim, por favor? Pode vir aqui do lado dele. O que é que acontece? Agora eu tenho 3 pessoas exatamente no mesmo lugar. Eu tenho 3 pessoas juntas. Eu não tenho 3 pessoas no mesmo ambiente. Eu tenho 3 pessoas unidas. E o poder que flui através dessas 3 pessoas é totalmente diferente do poder que flui através de uma pessoa só. Amém? Gente, muito obrigado. Olha só. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 12, ele fala sobre os 5 dons ministeriais, certo? Que Deus subiu para os céus e deu dons aos homens. E uns ele designou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mestres e pastores. Quando ele fala isso, ele diz que ele fez isso com uma finalidade, certo? Qual é a finalidade? Fala em Efésios 4, 12 e 13. Diz o seguinte: com o fim, ou com a finalidade, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, preste atenção, até que todos, não apenas alguns, mas até que todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha o que eu frisei, até que todos. Não me interessa, irmãos, pregar aqui e apenas alguns serem edificados. Por quê? Porque até que todos cheguem à unidade da fé, até que todos cheguem ao mesmo patamar. Por quê? Porque a igreja, ela é detentora, por causa de Cristo e do poder delegado de Cristo, a igreja é detentora de um poder e de uma autoridade que ninguém mais no mundo tem. Só que se a igreja estiver dividida, ela não consegue exercer esse poder. Vocês estão comigo? Irmãos, eu preciso mostrar isso para vocês. Eu não quero que vocês abram a Bíblia agora, daqui a pouco eu vou dar um texto para vocês abrirem. Mas em Atos capítulo 12, aconteceu o seguinte: o rei Herodes estava furioso com a igreja e estava querendo agradar os judeus. O que é que ele fez? Ele prendeu Tiago e matou Tiago à espada. E também prendeu Pedro. E disse: eu vou segurar Pedro para a festa dos pães asmos. E quando estiver lá na festa dos judeus, eu mostro Pedro a todo mundo e mato ele na frente de todo mundo para fazer a média com os judeus. E Pedro foi levado cativo e foi preso com um grupamento de guarda de cerca de 16 homens guardando Pedro. E é esse texto que eu vou ler, Atos 12, 4, diz o seguinte: tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o que aconteceu? Pedro estava dormindo com 4 homens a seu redor. Tinha mais 4 guardando uma saída, mais 4 guardando a outra saída externa, e mais 4 fazendo ronda lá fora. E enquanto a igreja estava orando, o anjo do Senhor veio a Pedro, tocou no lado dele e disse: levante-se. Quando ele se levantou, as correntes que o prendiam caíam. E ele começou a andar como se nada tivesse acontecendo. Na realidade, a Bíblia diz que Pedro achava que ele mesmo estava sonhando. E ele continuou caminhando. E quando chegou de frente a um portão fechado por correntes, a porta automaticamente se abriu. Gente, porta de shopping que
abre automaticamente, não foi o homem que inventou, não. Foi o Senhor que inventou, por Filho de Deus. Quando a igreja ora, quando ela se reúne, ela é detentora de um poder que ninguém mais no mundo tem. Então, Pedro continuou andando com o anjo de lado, a porta se abriu, ele continuou andando, passou por pela ronda de guarda que tinha mais na frente, ninguém viu ele. Eu acho até que Pedro disse, opa, e continuou andando, e chegou em outro portão, o portão se abriu automaticamente, abriu-se automaticamente. E aí, quando ele chegou no meio do caminho, ele se deu conta que não era um sonho, que era verdade, que ele estava livre da prisão. Por quê? Porque a igreja orava. E a igreja unida em fé, com o mesmo pensamento, ela consegue fazer coisas que são impossíveis para os homens. Amém? Outro caso para você ver é quando Paulo fala à igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava com uns problemas seríssimos para resolver. E Paulo fala para a igreja de Corinto o seguinte: quando vocês estiverem reunidos como igreja e o poder de Deus estiver manifesto no meio de vocês, faça isso, isso e isso. Olha só o que Paulo falou. Quando vocês estiverem reunidos como igreja e o poder de Deus estiver manifesto no meio de vocês. Isso significa o quê? Que primeiro eu me reúno, a gente se torna uma unidade, a gente tem o mesmo pensamento e a mesma fé, e aí a gente vai conseguir fazer aquilo que é impossível acontecer. Amém? Vocês estão comigo? Pronto. Essa introdução é para quê, irmãos? Para dizer o seguinte: nunca na história do mundo se precisou tanto da igreja em ação como hoje. Por quê? Porque absolutamente todas as esferas da sociedade estão em caos. A economia está em caos, a política está em caos, a educação está em caos, a saúde está em caos, as pessoas estão em caos. E nunca, em nenhum momento da história, a gente precisou tanto que a igreja se levante com poder e autoridade, fazendo aquilo que ninguém mais consegue fazer do que agora. Então, o Senhor colocou no meu coração algo. Esse é exatamente o momento em que José foi levantado para salvar todo mundo que estava perecendo. O Senhor quer levantar a igreja, como José no Egito, que salvou todo mundo que estava perecendo, porque não sabiam o que fazer. A igreja, nesse ponto, irmão, e nessa estação, será levantada como nunca antes houve, como nunca antes foi. Nós estamos numa eminência de que a igreja exploda com toda a força que ela tem, no poder do nome de Jesus, desfazendo as obras de Satanás e implantando o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vocês creem nisso? E, irmãos, eu estou acompanhando o que o Senhor está fazendo na nossa igreja local, e o Senhor está falando conosco. Existe um ministério e um chamado de governo sendo levantado sobre a nossa igreja. Nós recebemos essa palavra aqui. E o Senhor estava me falando, colocando isso no meu coração, que chegou o momento de levantar a igreja em todas as esferas da nossa sociedade. E é isso eu estou falando da nossa sociedade arapiraquense, porque eu estou falando da nossa igreja local. Beleza? Nós precisamos de um homem de Deus cheio do Espírito Santo no poder executivo dessa cidade. Nós precisamos de um homem cheio de Deus na administração pública. Nós precisamos de um homem cheio de Deus e do Espírito Santo sendo diretor de um hospital. Nós precisamos de um homem de Deus cheio do Espírito Santo sendo o maior empresário dessa cidade. Nós precisamos de um homem cheio de Deus sendo diretor de uma escola. Nós precisamos de um homem cheio de Deus em todas as esferas da sociedade. E quando eu falo homem, gente, eu estou falando homem e mulher, tá? Pelo amor de Deus. Não digo que eu estou com essa loucura não do machismo, pelo amor de Deus. Do jeito que está, né? A gente tem que se explicar, porque está passando no YouTube. Vai que o YouTube nos cancela. Misericórdia. Mas olha só. Agora é a hora da gente levantar. Agora é a hora da igreja se erguer com todo o poder que tem de operar o impossível. Sabe? As escolas estão enlouquecendo em vãs filosofias e coisas que são antibíblicas. E eu preciso de um homem de Deus cheio do Espírito Santo sendo diretor de uma escola. Eu preciso de um homem de Deus cheio do Espírito Santo sendo reitor de uma universidade. Eu preciso de um homem cheio de Deus e do Espírito Santo sendo gestor de saúde dessa cidade, para que não haja desvio de dinheiro público, para que a pessoa seja tratada como deve ser tratada, para que o amor de Deus flua através dele, no ministério dele. Então eu preciso, e não só eu, Deus quer e conta com a igreja para se levantar nos dias de calamidade, para mostrar que ainda existe salvação para a terra. Amém? Vocês estão comigo? Pronto. Essa foi a minha introdução. Só que, para eu levantar uma grande construção, primeiro
eu preciso me certificar que toda a sua estrutura e alicerce está bem fundamentada. Porque, caso contrário, eu levanto toda a estrutura da casa e ela mais para frente vai ser motivo de vergonha. Por quê? Porque foi construído algo lindo que por um acaso caiu. Porque não foi seguido o que a planta e o arquiteto desenhou. Eu tive uma experiência, irmãos, de poder ter o privilégio de construir a minha casa. Não foi eu mesmo que construí, né? Não foi eu que assentei o tijolo lá. Mas eu participei de todo o processo de construção da minha casa e foi muito interessante isso. Por quê? Todo o serviço que o meu mestre de obras fazia, eu ligava para o meu arquiteto e dizia, vá lá e olhe se está tudo conforme planejado. Aí ele ia lá e conferia com o quê? Com o projeto. Se tivesse tudo certo, beleza. Se não tivesse, derruba. Por quê? Porque mais na frente vai dar errado. Se a gente sempre estiver olhando o projeto ideal, a gente nunca erra na execução. Só que, se a gente, por um acaso, estiver construindo ali na carreira e fizer uma fiada de tijolo errado, mais na frente vai dar problema. E é melhor você derrubar uma parede desse tamanho do que você derrubar uma casa que foi construída errado. Então, prestem atenção. Estamos num momento de eminência onde todos vocês, e eu digo isso porque não é responsabilidade só do pastor da nossa igreja, da liderança da nossa igreja, não é só nossa responsabilidade. Todos vocês estão sendo comissionados para se levantar na sociedade de Arapiraca, para se manifestar como igreja e declarar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Então, eu preciso dar uma checada e uma conferida se está tudo conforme planejado na sua vida. Eu vou expor o plano e você checa. Não sou eu que olho a sua vida, não sou eu que digo, irmão, eis que te digo, estás errado e és um vaso quebrado. Vai descer para a casa do oleiro, venha para a casa do oleiro. Como é a música? Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aí um mês depois, quebra minha vida e faz-a de novo. E a gente tem que ter cuidado para a gente sair desse processo, né? De quebra minha vida, faz de novo, e quebra de novo agora, Senhor, faz de novo. Não, irmão, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. Amém? Então estamos caminhando para a perfeição. E eu falei tudo isso para você, irmãos, porque eu quero trazer alguns assuntos que são plenamente importantes para que depois disso, depois de checado isso, a igreja cresça absurdamente com relevância na sua própria cidade. Amém? Então, cremos numa igreja relevante na nossa cidade e cremos que o Senhor irá nos levantar como nunca antes levantou para fazer algo grandioso nessa cidade. Só que antes a gente precisa checar se o fundamento está ok. Então, vamos falar um pouco, irmão, sobre a adoração. Vou fazer essa introdução aqui para depois trazer o que o Senhor colocou de fato no meu coração. Eu falo um pouco rápido, eu preciso que você se concentre de fato, porque se você não se concentrar, você cai de cavalo. Eu quero que você tenha atenção ao que o Senhor está falando aqui. Olha só, vou falar um pouco sobre adoração. Quer ver o que é adoração? Um dos conceitos de adoração é contemplação. Gastar ou investir tempo contemplando algo e olhando as qualidades que numa passada de olho só você não vê. Vou dar um exemplo para você. Vamos falar sobre esse púlpito aqui? Uma pessoa normal que olha para esse púlpito, ela diz, nossa, que púlpito bonito. Pronto. Essa pessoa não adorou o púlpito. Ela olhou e achou bonito. Agora, uma pessoa que vai adorar o púlpito, ela fica assim, ó. Rapaz, que púlpito diferente, cara. Muito lindo. Olha, e a forma como esse acrílico faz a curva aqui, sem quebrar ali, isso é impressionante. E se você olhar desse ângulo, o parafuso dele é colocado de uma forma tão perfeita que não existe nem nada que impeça com que você passe a mão ali. E essa base de inox que consegue sustentar o peso do acrílico que está mais para frente. Cara, que fantástico isso. E tem essa peça aqui, ó, que tem um lugar para botar água. A gente não usa para botar água, mas tem um lugar para botar água. Rapaz, que fantástico. Isso aqui, eu parei um tempo para adorar esse púlpito. Eu passei um tempo olhando como ninguém olha, investindo o meu tempo em reparar as virtudes desse púlpito, a beleza desse púlpito, e comecei a exaltar esse púlpito. Da mesma forma é com o Senhor. A adoração ao Senhor é nós gastarmos
gastarmos tempo olhando para Ele e começar a contemplar quão formoso Ele é. Porque quando você olha para o Senhor e diz, cara, o Senhor é poderoso. Mas espera aí, deixa eu olhar desse lado. Eita, Ele é justo também. Rapaz, eu nunca vi ninguém tão justo quanto Ele. Mas, por incrível que pareça, se você olhar desse outro lado, além dele ser justo, Ele continua me amando e me salvando por causa da sua misericórdia e graça. Rapaz, espera aí, olha mais de longe. Rapaz, o homem é rico, é o dono do ouro e da prata. Mas se você olhar desse lado também, Ele tem um braço forte e ninguém ganha dele. Ele é o detentor da verdade. Quando Ele se levanta, ninguém resiste a Ele. E você começa a se debruçar em contemplar o Senhor. Isso é adoração. Adoração não é você tocar uma música de 4 notas, que o povo hoje chama de worship, né? Que os nordestinos chamam de worship. E como é? Apaga a luz, meia luz, toca um violão, um fica fazendo assim, né? Adoração não é isso, irmão. Adoração é você contemplar, gastar tempo e investir tempo olhando para algo que lhe chama a atenção. Isso é adoração. E eu vou ler agora, eu quero que vocês abram Êxodo capítulo 20, versículo 24. Eu estou falando para vocês de adoração na nova aliança. Eu vou falar um pouco sobre adoração na antiga aliança. Para a gente poder criar um fundamento, você vai ter um supletivo agora de Antigo Testamento. A gente vai dar uma passada bem rápida aqui, mas eu vou dar um resumão. Êxodo capítulo 20, versículo 24. Todos conseguiram abrir? Vamos ler. Isso aqui é o Senhor falando para o povo de Israel, tá? Ele diz o seguinte: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Olha para mim. Deus estava pedindo para fazer um altar para Ele e em cima do altar lançar um sacrifício e fazer um holocausto para Ele. Existia a oferta de gratidão e a oferta de remissão de pecados ou de sobreposição de pecados, né? Então o que acontece? O homem trazia a sua oferta, levantava um altar ao Senhor e ali ele o adorava. No Antigo Testamento, toda vez que você vê a adoração, está associada a construir um altar e fazer um sacrifício nele. Beleza? Vocês estão comigo? Eu vou ler agora, vocês vão continuar olhando para mim, eu vou ler que nem uma metralhadora aqui, 3 passagens que mostram pessoas adorando ao Senhor, levantando um altar e fazendo um sacrifício ali. Êxodo 17:15 diz: Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Gênesis 35:6 diz: Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Gênesis 33:19 diz: Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou de El Elohim Israel, que significa Deus é Deus de Israel. Beleza, eu mostrei para você tanto Moisés levantando um altar, quanto Jacó levantando um altar, mas Abraão também levantou altar, José também levantou altar, Isaac também levantou altar. Todo mundo que está na história do Antigo Testamento, quando queria honrar a Deus, quando queria adorar a Deus, ele chegava num lugar, levantava um altar e fazia um sacrifício em cima desse altar. Vocês estão comigo? Pronto. Então, no Antigo Testamento, a adoração estava associada ao altar. Você levanta o altar e sacrifica no altar. Só que, beleza, Kevin. E hoje, como é que funciona esse negócio do altar? A gente vai construir aqui um altar. Pastor, vamos fazer um altar, vamos pegar 12 pedras grandes, fazer um altar grande aqui. No Novo Testamento, não funciona dessa forma. Por quê? Porque, na realidade, funciona dessa forma. Só que foi invertido aqui a parada, que é o quê? Tudo que existia no Antigo Testamento no templo, hoje foi lançado para dentro de nós.
Porque nós somos o templo do Espírito Santo, beleza? Então, se existia altar no templo de Deus lá em Israel, existe um altar dentro do meu coração. Se existia o lugar de comunhão com Deus, o santo lugar também existe dentro de mim. Jesus rasgou o véu para que aquilo que existia isoladamente viesse a ser comum a todos que aceitassem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vocês estão comigo? Beleza. E aqui em Romanos 12:1, que quase todo mundo sabe de cor, diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E é interessante que essa palavra culto racional também pode ser traduzida por adoração. Esse nome culto pode ser transformado em adoração, pode ser traduzido em adoração. O que é que ele diz? Ofereçam-se como sacrifício vivo. Olha o lance. O altar continua. Onde? Dentro de mim. O sacrifício agora é quem? Sou eu mesmo. E morto? Não. Vivo. Eu gosto de um autor que fala muito. Eu gostei muito do que ele falou. Ele disse, o problema do sacrifício vivo é que quando você bota ele no altar, ele quer sair. O morto, ele fica lá, né? Você bota ele no altar, ele não faz nada. Agora, o vivo, você bota ele e ele quer sair. Então, você tem que ficar se botando em cima do altar, né? Se quiser sair, você se amarra, né? E joga em cima do altar. Mas olha o lance. Paulo fala, então, que nós temos que nos apresentar como sacrifício a Deus. E ele fala sobre isso tendo em vista o altar. Lembra do altar da adoração que agora existe dentro de nós, né? Beleza, agora, meus irmãos, eu vou para a parte que eu fui chamado também para fazer. Eu vou pedir para os meninos me ajudem aqui pegando as coisas. Vamos para o nosso exemplo, porque eu gosto de mostrar para vocês as coisas que acontecem espiritualmente. Por quê, irmão? Eu tenho uma raiva da fé de Satanás. Tu tem? Parece não, viu? Fala com mais raiva. Eu tenho raiva de Satanás, você tem? Ponto, pois é. E o que é que acontece, irmão? Ele se utiliza do artifício visual para influenciar você. E eu fico com tanta raiva que eu quero fazer o contrário. Eu quero usar o artifício visual para influenciar você também, só que positivamente. Beleza? O que acontece? Eu vou contar uma experiência minha para você. Quantos aqui já ficaram doentes com um sintoma, aí do nada aparece no celular de vocês, vamos supor, você está com a dor no lado aqui. Certo? Aí beleza, você está passando o dia, aí está rolando aqui, aí aparece um vídeo para você. Eu estava com a dor no lado, fui no médico e foi descoberto o câncer em fase terminal e eu estou quase na morte. E você fica, meu Deus, meu lado, e agora? Isso é realmente ou não? E agora, meu Deus? Você percebe que Satanás, quando você está passando por uma situação onde você tem uma impossibilidade, ou uma incapacidade, ou uma enfermidade, quando você está passando por isso, Satanás faz questão de mostrar para você o pior caso que aconteceu, decorrente daquilo que você está passando. Você já pensou nisso? Gente, eu passei por isso, eu fui fazer uma cirurgia há muito tempo atrás, e um dia antes da cirurgia, eu disse, vou assistir uma pregação, né? Vamos fazer a cirurgia, vamos assistir a pregação, para ir para a mesa de cirurgia, tudo certo, né? E aí eu fui assistir a cirurgia, fui assistir a pregação, e cara, na pregação, isso nunca tinha acontecido, na pregação, a pregadora disse, eu fui fazer uma cirurgia, eu já fiquei olhando assim, né? Eu fui fazer uma cirurgia, aí aplicaram aquela anestesia hack, que pega aqui na coluna, que era que eu ia fazer na cirurgia, que aplica aqui na coluna. Aí ela disse, eu fui fazer a cirurgia e aplicaram a anestesia hack, e quando eu voltei, o meu aparelho urinário não funcionou, e eu fiquei de cadeira de roda 2 meses, quase 3 meses, e orando ao Senhor, pedindo, Senhor. Aí eu disse, meu Pai eterno do céu, misericórdia, Jesus. É do maligno ou é revelação? Gente, eu não tinha feito o rema não ainda. Eu agora, Senhor, isso é um sinal para não fazer, ou isso é um sinal, agora eu estou confuso. E eu fiz a cirurgia, e assim que eu voltei da sala de cirurgia, a primeira coisa que eu disse, eu quero ir ao banheiro. E eu fui ao banheiro e nada aconteceu. E eu, meu Deus, está acontecendo, Senhor. Você presta atenção, está vendo? Que como nós somos influenciados por aquilo que nós vimos, e Satanás usa isso para gerar incredulidade no seu coração. Por exemplo, se por um acaso você contraiu Covid, vai aparecer inúmeros relatos de pessoas que morreram no Covid na mesma situação que você está. Para que você fique com medo.
Para que você fique, meu Deus. E agora? Não, mas eu não perdi o olfato não, só estou com a dor de cabeça. Aí aparece uma pessoa no seu celular dizendo, eu tive dor de cabeça. No outro dia disseram que é tantos por cento do pulmão comprometido, aí foi entubado, aí depois morreu. Aí você fica, meu Deus. E isso vai lhe afetando. Então, com a raiva tanta que eu tenho disso, aí eu faço o contrário. Eu mostro para vocês o que aconteceu no reino espiritual, para que você também seja afetado por isso. Se a gente pode ser afetado negativamente, com certeza a gente pode ser afetado positivamente. Amém? Então, já trouxeram tudo para cá, trouxeram. Pronto. Vamos lá. Olha só, gente. Tudo o que eu tenho aqui essa parte de cima, é o meu coração, certo? O meu coração está aqui em cima. E... cadê a caixinha pequena? Ah, está aqui. Deixa eu botar ela aqui. E essas caixas representam o meu tempo, o meu empenho e a minha admiração, certo? Essas caixas são o meu tempo, elas representam o meu tempo, o meu empenho e a minha admiração, a minha contemplação. E o que acontece exatamente aqui? Aqui é o momento em que absolutamente todo mundo vive no seu coração, de que é construir um altar. Só que o problema é que a gente às vezes erra no dono do altar. Porque um altar, ele pode ser construído para o Senhor, mas ele também pode não ser construído pelo Senhor. Entenda uma coisa, em absolutamente tudo que nós fazemos na nossa vida, nós estamos construindo um altar. A pergunta é, quem vai reinar sobre ele? O mundo diz, não, ninguém manda em mim, ninguém é o meu Deus. Como assim? Se ele vive para o dinheiro, ou ele vive para os prazeres da carne, ou ele vive para o pecado, ou ele vive para as obras de Satanás, como não? Alguém governa sobre ele. A questão não é não ser governado, a questão é por quem você será governado. A questão é um altar para quem você irá erigir. Falei bonito. Um altar para quem você irá erguer. Porque sempre erguemos altares. Sempre levantamos um altar. E dentro do nosso coração só existe material para erguer um altar. Só existe tempo disponível, só existe predisposição de coração para erguer apenas um altar. E a gente às vezes acha que a gente consegue agradar 2 santos, que a gente consegue cobrir 2 santos. Às vezes a gente acha que a gente consegue agradar e honrar a Deus e servir também ao dinheiro. Mas entenda, eu só tenho esse material. Para quem eu decidi construir, é que será construído. E agora eu vou mostrar para vocês que todo material dentro de mim, eu tenho uma dualidade. A palavra de Deus irá representar o Senhor, amém? Por quê? Só existe uma forma da gente enxergar Deus, através da palavra dele. Só existe uma forma da gente conhecer Deus, através da sua palavra. Então eu vou deixar a palavra de Deus aqui. E ali naquele lugar, naquela caixa bonita e brilhante e reluzente, alguns não estão vendo, mas tem essa caixa aqui. E essa caixa brilhante e bonita, inclusive foi Fabiana que fez, não foi? Muito bonita. Ela começa a ser preenchida com coisas que almejamos, certo? Isso aqui passa a ser um tesouro. Isso passa a ser um local onde eu armazeno tudo o que eu quero. Por exemplo, eu estou querendo um carro, beleza, eu boto aqui. Eu estou querendo uma casa, beleza, eu boto aqui. Estou precisando ganhar mais dinheiro, beleza, boto aqui. Estou querendo um casamento, pai, bota aqui. Estou precisando de alguma coisa, bota aqui, você fecha. Isso aqui é algo que você está querendo construir. Isso aqui é algo que você está almejando, certo? Só que olha só, não existe problema nenhum em querer um carro. Não existe problema nenhum em querer uma casa. Não existe problema nenhum em querer um casamento. Tudo é correto, tudo é lícito. Só que o problema é quando eu passo mais tempo pensando nisso do que pensando no Senhor. E aí eu começo a erguer um altar para aquilo que eu gasto mais tempo pensando. Eu começo a erguer um altar
daquilo que eu almejo. E ele disse, não, aqui em cima fica mais bonito. Olha, rapaz, o carro, quando eu comprar o meu carro vai ser fantástico. Quando eu comprar minha casa vai ser maravilhoso. Quando eu passar naquele concurso, oh meu Pai eterno do céu, vou ganhar tanto dinheiro, meu Deus. Oh, coisa boa, é dinheiro, e eu quero mais dinheiro, Senhor. Bota mais dinheiro aqui, Pai. Vamos levantar isso aqui mais, né, para ficar mais bonito aqui e tal. Olha, eita, meu Deus do céu, e o casamento, hein? Eita, casamento. Quem vai fazer é o Itamar. Itamar vai fazer. É assim, né? E não é pecado não contratar o Itamar, viu, irmão? Presta atenção. Mas ela dorme, a pessoa dorme e acorda nisso aqui. Rapaz, isso aqui vai ser fantástico. Olha, isso aqui, rapaz, que coisa linda. Deixa eu botar um negócio mais aqui, para levantar mais isso aqui, para ficar, rapaz, que fantástico. Olha, eita, que sonho. Aí vai dormir, meu Deus, meu carro, meu Deus, minha casa. E pede a ajuda do Senhor. Senhor, meu carro, Pai, meu carro. Ô, Pai, meu carro. Ô, minha casa, meu casamento, aquele varão, Senhor. Aquele varão que não deixa a toalha molhada. As irmãs aqui estão se tragando. E aí você vai empregando tempo. E quando você for ver, você construiu um altar. Mas o problema é para quem foi. Entenda uma coisa. Jesus fala, e eu amo, toda vez que Jesus fala sobre o reino de Deus, eu paro muito atento para olhar. Jesus fala o seguinte, o reino do céu é comparado a um homem que encontrou um tesouro, enterrou de volta, se alegrou, vendeu tudo o que tinha para comprar aquela terra e ter aquele tesouro. Só que o problema é que a gente tem que ter cuidado para a gente não se deparar com o tesouro e querer vendê-lo para conseguir coisas. E isso é muito sério. Eu vou chegar no ponto equilibrado. Eu vou chegar num ponto muito saudável para a gente, mas a gente precisa entender o extremo. O Evangelho não é um meio para que eu enriqueça. O Evangelho não é um meio para que eu viva uma vida confortável aqui na Terra. Ele me dá isso, porque ele é muito bom. Mas o Evangelho não é um meio pelo qual eu alcanço tudo o que eu quero alcançar. O Evangelho ele não veio aqui para a Terra para isso. O Evangelho ele não veio para que, na minha oração, o sujeito seja o meu desejo e o predicado, o resto, seja Deus. Deus, me ajude a conquistar isso. Deus, me dá isso. Deus, faz isso. Deus, manda isso. E quando Deus vai ser colocado como o sujeito da oração e ser perguntado, Deus, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso agradar mais você? E o problema é que a gente sempre está construindo altar achando que a gente consegue agradar os dois ao mesmo tempo. E a gente é constrangido pelas nossas próprias ações em olhar que existe um altar levantado para as coisas e a palavra está ali alheia. E você diz, não vou igualar. Vamos para a igreja dar uma orada, né? Vamos aqui, ó, melhorar, Senhor. Eu não quero também ir para o inferno, né, Pai? Bota aqui. Pronto. Resolvido aqui, né? Não, tá desigual. Mais um dá. A gente tira aqui, cuidado para não derrubar os sonhos, né? Tira aqui. E a gente vem para cá, bota mais um aqui no Senhor. Pronto. Por quê? Porque eu sou crente. Mas eu quero muito isso aqui. E por amor a esse mundo, a gente acaba perdendo o que é mais importante. Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode agradar a um e ao outro ao mesmo tempo. Irmãos, isso aqui eu estou mostrando a planta para você e estou pedindo para você checar se está certo. A sua construção. Sabe por quê? Porque o Senhor quer levantar você como alguém poderoso nessa cidade. Só que para Ele levantar você como alguém poderoso na cidade, a construção tem que estar certa. Porque se ela estiver errada, ela cai lá na frente, isso traz vergonha. Isso não traz glória para Ele. E eu sei que a nossa igreja está num momento onde a gente vai se levantar nessa cidade poderosamente, eu não tenho dúvida disso. E a minha missão essa noite é checar, dar a planta para você e perguntar, você está construindo certo? Se não tiver, derrube, pelo amor de Deus.
Derrube. É melhor derrubar uma parede do que destruir uma vida inteira depois. Antes que o Senhor lhe levante na posição que Ele quer lhe levantar. Porque depois que Ele levantar você, é para você brilhar como a luz da aurora, para você trazer luz à escuridão e não se relacionar com ela. É isso que Ele quer fazer com que você entenda essa noite. E olha que coisa, gente, Salomão, um homem tão sábio, um homem com uma sabedoria sobrenatural, que até hoje, até um ateu fala sobre Salomão e diz que ele foi um cara com um intelecto diferenciado. Salomão, no capítulo 9 de 1 Reis, fala que Salomão, todos os dias se levantava e ia ao templo do Senhor para oferecer holocaustos no altar do templo. No capítulo 9. Só que sabe o que acontece? No capítulo 10, ele faz uma coisa que o Senhor pediu para ele não fazer. Ele se casou com mulheres de outro povo. Ele se casou com mulheres que não faziam parte do reino de Deus, não faziam parte do povo de Deus naquele momento. E no capítulo 11 vai acontecer isso que eu vou ler para vocês. 1 Reis 11, 7 e 8 diz o seguinte, olha para mim, é só prestar atenção. No monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para o rei Camós, para Camós, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras esposas estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O próprio Salomão, que ergueu o templo de Israel, que foi em todos os tempos e todas as eras, nunca teve um templo daquele jeito, todo banhado a ouro, todo feito com perfeição para o Senhor. Ele começou a erguer agora altares, porque ele se casou errado e a mulher agora estava no ouvido, dizendo, eu estou fora da minha terra, não tem ninguém para me ajudar, não tenho nem meus deuses para adorar, e ele, tá bom, eu vou construir para você altares. E no monte de Jerusalém, ele levantou altares para deuses pagãos. E a gente olha e quando lê isso na Bíblia, a gente desce a madeira em Salomão, dizendo, isso é um absurdo, eu nunca faria isso na minha vida, coisa feia, levantar altares para deuses pagãos. Aí chega em Mateus capítulo 6, Jesus diz isso, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Só que a gente interpreta um pouco errado essa passagem. Por quê? Quando a gente fala de tesouro, a gente imagina o quê? O pote do tio Patinhas com moedas de ouro, e esse é o tesouro. Mas quando você vai para o original, tesouro é um local onde você guarda aquilo que é precioso para você. E o que Jesus está querendo dizer é que não tenha como mais precioso as coisas que estão nessa terra, porque a traça corrói, Satanás pode até roubar, o ladrão pode roubar, mas acumulem o seu tesouro. Coloque tudo o que é mais precioso no reino de Deus, porque lá ninguém rouba, lá ninguém tira, não lhe será tirado, não lhe será privado, porque isso é eterno. Irmãos, eu fiquei olhando isso, quando o Senhor me mostrou isso. Mais para frente eu vou fazer uma cena aqui, que foi o que o Senhor me mostrou no meu espírito, que a gente vai fazer aqui. Mas olha só, isso é o 25, eu li do 19 ao 21, olha o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. E eu estou pregando isso na nossa igreja, porque a nossa igreja já é madura o suficiente para entender isso. Por quê? Tem locais que quando se prega isso, a pessoa pensa, então não pode enriquecer, não pode ser rico, isso é pecado. Não, não é isso. A gente já entendeu isso. A gente já sabe muito bem isso. Deus quer colocar na mão de vocês dinheiro. A gente sabe disso. Porque o reino de Deus vai ser propagado através de vocês.
Então ele não tem problema nenhum com riqueza. Ele tem problema com o que detém o seu coração. E principalmente no quesito finanças, o dar é um bom remédio para mostrar que o seu coração não está no dinheiro. Ofertar na vida de alguém, ou em alguma situação, ou aqui na igreja, sempre será um bom remédio para um coração que tende a construir um altar para riquezas. Amém? Só que olha só, que interessante. A pessoa está aqui tentando equilibrar essa bola entre Deus e os meus sonhos. Por quê? Porque eu acordo e durmo pensando nos meus sonhos. Eu quero passar naquele concurso, eu quero ser uma pessoa muito importante, eu quero ter dinheiro para que as pessoas me respeitem, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, e não tem nada errado sobre isso. Só que eu estou sempre olhando para isso, eu não estou construindo. Então, automaticamente, tudo isso aqui que representa o meu tempo, a minha devoção e a minha predisposição em amar, vai vir para cá. Não tem como. Eu sempre vou construir aquilo que eu me devoto, eu sempre vou construir aquilo que eu admiro, eu sempre vou pender para o lado em que os meus olhos espirituais ou carnais estão apontando. Sempre. E a gente chega a um ponto que a gente faz isso. A gente está pensando tanto nisso aqui, que a gente quer uma forma de alcançar isso aqui. E eu preciso botar mais uma pedra ali. Eu preciso levantar mais aquilo ali. E a gente chega a um ponto de desprezar. Eu estou fazendo isso com todo zelo que eu tenho, porque eu amo a palavra do Senhor. Mas eu estou expressando aqui o que muita gente passa no coração. E eu estou falando disso de pessoas que estão na igreja. Então a gente chega a um ponto de desprezar a palavra. Porque você precisa de mais tempo para colocar em todos os seus sonhos. Porque só assim você vai ser feliz. E a única coisa que podia salvar você está ali. Foi desprezada por você mesmo. Ou por mim mesmo. Ou por nós mesmos. E o mundo está aí perguntando, quem vai ser a salvação para nós? E enquanto isso, a gente está tentando ver se a gente consegue construir um altar para o Senhor e para as outras coisas ao mesmo tempo. Um coração dividido, uma mente dividida, não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Se a gente está dividido, não tem como a gente se levantar como José foi levantado numa geração que precisava ser salva. Não tem como, irmãos. Não tem como. E essa é uma palavra dura. Mas é melhor derrubar uma parede do que destruir uma casa inteira. É melhor a gente corrigir o que a gente está fazendo agora do que a gente esperar que o Senhor nos levante. E quando chegar na posição que o Senhor tem para a gente fique cheio de defeito e parede torta quase caindo. Porque a gente não olhou o plano, a gente não olhou o projeto, a gente não olhou aquilo que o Senhor fez para a gente e o que Ele queria para a gente. E eu queria que projetasse aqui um versículo. Está projetando aqui o versículo? Bota Juízes 6, versículo 25. Você tem a NVI aí? Bota para mim, por favor. E eu quero mostrar para vocês o que o Senhor me mostrou. Juízes 6, versículo 25. Juízes capítulo 6, versículo 25. E eu queria que todo mundo olhasse para cá, que a gente vai ler todo mundo numa mesma versão. Beleza, eu aguardo. Gente, a gente está vivendo num tempo onde o pessoal está querendo moldar o evangelho para se encaixar nas suas vidas. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser leal com o que Jesus nos responsabilizou. Eu não posso tirar uma parte do evangelho porque fere você. Eu não posso omitir uma parte do evangelho porque senão eu vou cair no desgosto de alguns. A gente precisa pregar o genuíno evangelho. E a gente tem feito isso. Só que eu tenho visto por aí muita gente que está tirando muita coisa da Bíblia para fazer de Jesus um realizador de sonhos. Quando na realidade Ele é o Senhor da nossa vida. Se Ele é o Senhor da nossa vida, o sonho dele é que tem que ser realizado. Mas Ele diz para mim, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então o sonho dele, que é meu Senhor, que precisa ser realizado, também está incluso eu viver bem. Mas a gente precisa entender que Ele é quem manda.
A partir do momento que eu morri para mim mesmo e entreguei a minha vida para Jesus, Ele é o meu Senhor. Não tem para onde. E se eu omitir essa parte do Evangelho, eu estou pregando só uma parte da salvação. E uma pessoa meio salva nunca será salva. Mas uma pessoa totalmente salva sempre será salva. Sempre estará com a salvação, porque não depende da gente, depende dele. Amém? Então vamos para cá. Juízes, capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Deus está falando com Gideão, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que é de Aserá, que está ao lado do altar. Pode passar. 26. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. E eu quero mostrar para você, deixa eu pegar aqui. Eu quero mostrar para você a imagem que o Senhor me mostrou. E é isso que vai acontecer hoje à noite. O Senhor está convocando você para você quebrar os altares que você levantou. Assim como o Senhor está me chamando para derrubar os altares que eu mesmo construí, que não são dele. Eu não estou falando só para você, estou falando para mim também. E entenda uma coisa, às vezes a gente fica com medo de derrubar o altar que eu construí, porque aqui em cima estão os meus sonhos. Aqui em cima está a minha perspectiva de vida, aquilo que eu planejei para a minha vida, aquilo que eu almejo da minha vida. Mas entenda, Deus não pede para você quebrar os seus sonhos. Ele só pede para que você tire ele do lugar que não é dele. Depois de tirar o seu sonho, o que o Senhor me mostrou que iria acontecer hoje à noite é isso aqui. Não é do Senhor, não vai ficar de pé. Não é do Senhor, não foi Ele que ergueu, não vai ficar de pé. Eu vou pegar um martelo agora e vou descer a madeira. Não tem brincadeirinha, irmão, nem conversa não com isso. Foi um altar construído a um Deus errado. Precisa ser destruído. E é você que destrói. Eu destruo os meus, você destrói os seus. Só que depois que você destruir, aí você tem outra missão. Lembre, Gideão Deus disse para ele, destrua o altar do Deus Baal que o seu pai construiu. E depois serre o poste de adoração. Com a madeira do poste de adoração, construa um altar a Deus e queime um incenso perfeito e um holocausto perfeito ao Senhor no altar que você construiu para Ele. Então o segundo passo dessa noite é você pegar toda a sua predisposição de adoração e começar a construir um altar para quem merece um altar. Você começar a dedicar o seu tempo e a sua devoção a quem de fato merece a sua devoção. Porque Ele me amou quando não tinha saída para mim. Quando eu era pecador, Ele amou mais do que a própria vida, a ponto de entregá-la para mim. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus. E eu não podia me salvar, eu não podia fazer nada além de clamar a Deus por salvação, e Ele mandou o melhor que Ele tinha, Jesus Cristo. Ele mandou Jesus para ter você. E aí eu começo a construir um altar a Deus. Não existem 2 altares aqui mais. Existem sonhos, mas só existe um altar. E eu pego de volta aquilo que nunca deveria ter saído daqui, e eu coloco de volta no lugar onde ele deveria estar.
E você vai começar a ver Deus se manifestar na sua vida para erguer você. Quanto mais a sua luz brilhar, mais Deus vai querer lhe levantar. Sabe por quê? Porque Ele quer iluminar as trevas. Deus é o mais interessado em fazer um filho dele que brilha a luz dele se levantar no meio da sua sociedade. Só que às vezes a gente fica, Deus me levanta, e o Senhor está dizendo, destrua os altares que você mesmo construiu. E a partir daí a gente vai começar uma história fantástica com você. Mas a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer. Eu é quem determino a quem eu vou adorar. Esse é o meu livre-arbítrio. Agora eu serei refém daquilo que eu adorar. Essas são as consequências. Você escolhe a quem adora, mas se torna refém de quem adora. Se você adorar o pecado, você vai se tornar refém dele. Mas se você adorar o Senhor... Paulo fala... Você pode ser, se você obedecer ao pecado, você será escravo dele. Mas se você obedecer ao Espírito, você será escravo da justiça. Oh, coisa boa é ser escravo da justiça. A salvação e vida eterna. Isso é um reino maravilhoso. E eu preciso estar aqui. Eu preciso estar assim. Amém, irmãos? E cara, eu quero convocar você a de fato se levantar com pressão para cima daquilo que você mesmo construiu. Você mesmo construiu uma ideia, um sonho que você vive pensando a vida toda e tal. Gente, é uma experiência própria. Eu passava, quando eu andava de moto, quando eu tinha moto, eu passava a semana toda olhando os carros. Todinho, aí pegava vídeo. Novo carro, não sei o quê. Gente, eu dizia até o torque do motor. Mas era todo dia. Todo dia eu assistia. Tô sem tempo, vou assistir vídeo de carro. Quando o Senhor falou isso comigo, eu deixei de lado. O carro chegou. De uma forma que eu nunca imaginei. Quando eu coloquei o altar no dono certo. Quando eu disse, realmente, Senhor, isso está me tirando o coração, está roubando o meu coração de você. E você não merece ter o meu coração roubado de você. Se eu disse que eu entreguei o meu coração nas tuas mãos estará para sempre. Eu não posso ser infiel com Ele, porque Ele é fiel comigo. É uma questão de caráter que eu estou aprendendo com Ele. Eu preciso ser igual a Ele. Se Ele é fiel, eu preciso ser fiel. Se eu disse para Ele que Ele é o meu Senhor, Ele tem que ser o meu Senhor. Não tem duas conversas, não tem mais ou menos. A ponto de, se Ele me falar alguma coisa daqui, dizendo que eu tenho que tirar da caixa ali, eu tiro sem o maior problema, sem o menor problema do mundo. Por quê? Porque eu sei que o que Ele vai botar naquela caixa é muito melhor do que o que eu tirei. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Sabe o que é isso? São níveis de vontade. E às vezes a gente se agrada em viver apenas a boa. Mas Ele quer lhe levar para agradável e depois para perfeita. Ele quer que você ande em toda a vontade que Ele tem aqui na terra. Ele não quer que você cumpra metade do plano dele. Ele quer que você cumpra o plano todo. Amém? E aí, eu queria só ler para vocês isso aqui. Eu tirar esse martelo aqui, senão eu vou quebrar uma coisa. Gênesis capítulo 22, 5, e eu já queria chamar os meninos da banda para cá. Deus pode ficar aí. David vai pro teclado. Olha só que fantástico. Eu disse, meu Deus, me mostra um caso, mais um caso, além de Gideão. Mais um caso de alguém que derrubou um altar. Eu sei que existe o rei Josias, de Jerusalém, de Judá na realidade. Ele com 20 anos de idade ficou tão indignado com a terra de Israel cheia de altares, que ele saiu com seus amigos derrubando todos os altares que ele via pela frente. Mas olha só que interessante. Gênesis 22, eu quero que vocês olhem para mim. 22, 5. Essa parte da história é muito conhecida. Deus pede a Abraão o seu único filho. O filho que o próprio Deus deu. E aparentemente, não faz muito sentido não. Porque como é que Deus dá alguma coisa e depois Deus vai pedir? Não faz muito sentido. E olha só o que Abraão disse. Gênesis 22, 5. Diz o seguinte. Abraão está falando com seu servo. Disse ele ao seu servo, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão estava subindo o monte para adorar ao Senhor. Quando ele chegou lá em cima,
que ele amarrou o filho e ele levantou o cutelo e o anjo disse: Abraão, Abraão, não faça isso. Eu percebi que o objetivo de Deus não era matar Isaac, era derrubar o altar que ele estava. Porque Abraão queria um filho e ele conseguiu. E Abraão estava exaltando tanto o filho que o filho passou a ser algo maior do que o próprio Deus. E quando Deus disse suba aquele monte, quando Abraão subiu aquele monte, ele não subiu para levantar um altar, ele subiu para destruir um. Ele subiu para destruir a exaltação de Isaac. Ele subiu lá para destruir aquela imagem de que eu só tenho um herdeiro e por meio dele tudo vai acontecer. E Deus disse: me dê ele. E nesse ponto, a gente vê se a gente acha que Deus realmente é bom ou não. Porque se Deus pedir alguma coisa para a gente e a gente não der, é porque a gente acha que ele é ruim. Se Deus pedir alguma coisa para a gente deixar e a gente não deixar, é porque a gente acha que nós sabemos mais do que ele. E eu sei que nenhuma das vezes que Deus pede alguma coisa para você é para lhe privar de algo, mas é para deixar você com o coração certo, para receber tudo aquilo que ele tem para você. E eu sei que ele tem muita coisa para vocês, irmãos. Eu sei que ele tem muitas coisas para você. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor vai levantar cada um aqui em Arapiraca, cada um em cada área que está, seja em banco, seja em concurso, seja em prefeitura, seja em que for, o Senhor vai levantar vocês absurdamente. Só que hoje é para olhar a planta, ver o que está errado e destruir o que está errado. E destruir com alegria, porque a disciplina do Senhor nos conduz à boa vontade dEle. Quando Ele diz, meu filho, não faça isso, não é para simplesmente roubar a sua alegria de fazer aquilo, mas é porque aquilo faz mal para você e Ele quer que você viva bem. Ele não quer que você erre, Ele não quer que você caia, Ele não quer que você seja desprezado, Ele não quer que você seja destruído. Por isso às vezes Ele diz, meu filho, não faça isso. E às vezes a gente quer argumentar com o Senhor uma coisa que Ele já falou, que era para a gente deixar de fazer. E olha só que interessante, no meio disso tudo temos a batalha da perseverança na fé do crente, que é o quê? Eu virei as minhas costas para os meus sonhos. Não é que eu joguei fora, não é que eu não dei mais valor nenhum, mas existe alguém que merece a minha devoção. Existe alguém que merece a minha atenção, muito mais do que os meus sonhos, muito mais do que a minha vontade. Existe alguém que merece todo o meu foco. Então eu estou aqui. E o que acontece? Satanás se levanta. Venha mais para perto um pouquinho, não suba aqui, porque aqui é o meu coração, você não tem espaço aqui. Mas no crente, Satanás se levanta, e enquanto você está adorando ao Senhor e erguendo um altar, ele faz isso. E aquilo ali lembra você que você deixou aquilo para trás. E se aquilo ali não acontecer? E o meu sonho? Meu Deus, e os meus problemas? Eu tenho que resolver. Eu preciso. Meu Deus, e agora? E você tem duas escolhas. Você pode dar atenção ao que Satanás fez e voltar a construir um altar. Ou você pode pegar a tentativa de Satanás de lhe parar e colocar como uma posição mais alta para o altar. Satanás não vai diminuir Deus na minha vida. Tudo que ele jogar para mim, eu vou jogar em cima do altar e ele só vai crescer. Ele só vai aumentar. Ele só vai subir. Porque o meu foco não está aqui, está ali. E a partir do momento que eu me direciono para ele, o Senhor faz se cumprir tudo aquilo que eu sonhei. Tudo aquilo que eu imaginei, ele começa a cumprir aqui. Porque eu ergui um altar para Ele. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Não tem como eu viver sem Ele. Não tem como. E eu preciso, pode ir para a bateria. Eu preciso pegar tudo que Satanás traz e usar como motivo para exaltar o nome dEle. Pedro disse o seguinte, que a nossa fé é provada como que pelo fogo, e isso redunda em honra e glória para Deus.
Então o que acontece? Essa situação que foi jogada em mim e no meu coração. Porque, irmãos, pense comigo. Às vezes você está lendo a palavra e do nada vem um pensamento de problema na sua cabeça. Você acha que foi quem que jogou esse problema aí? Foi você que pensou do nada? Não foi. Satanás não tem acesso ao seu coração, mas de longe ele lhe dá uma pedrada. Aí você olha assim e diz, opa, mais uma pedra para eu botar no altar. E você ergue o nome do Senhor a partir daí. Se veio provação, o nome do Senhor será glorificado nessa provação. Se veio dificuldade, o nome do Senhor será glorificado nessa dificuldade. Ah, teve uma impossibilidade, você tem que parar. Não, não vou parar não, irmão. Eu vou pegar isso aí e vou construir um altar maior ainda para o Senhor. Porque a minha intenção é exaltar o nome dEle. Irmãos, entenda, a gente tem que passar aqui na terra mais tempo fazendo o que a gente vai fazer eternamente do que temporário. Preste atenção nisso. Eu tenho que passar mais tempo me relacionando com o meu Pai do que correndo atrás de outras coisas. Porque na eternidade, eu vou ficar com meu Pai, eu não vou correr atrás de coisas. Então, se eu vou fazer isso eternamente, essa tem que ser a minha prioridade. Nós estamos sendo treinados a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Ele é bom, meu irmão. Quando você dá uma coisa para Ele, Ele dá muito mais do que o que você deu. Ele não se deixa ser vencido no requisito de dar. Quando você dá alguma coisa para Ele, Ele dá muito mais para você. Entenda uma coisa, o que você viu, eu derrubando um martelo, não, derrubando um altar, não é você pedir para o altar, eita, vamos ver aqui como é que a gente faz, porque o bicho está tão duro, já tem um cimento aqui já, como é que a gente vai derrubar? Meu irmão, pega um martelo e derrube tudo. Não deixe para trás nada, uma pedra sequer, não deixe. E levanta um altar para o Senhor na sua vida. E você vai começar a ver o que Ele vai fazer na sua vida. E eu quero que todo mundo fique de pé agora, que a gente vai derrubar o altar. A gente vai derrubar aquilo que não foi construído para o Senhor. A gente vai botar abaixo aquilo que não foi construído para Ele. A Bíblia diz, porque dEle, por Ele e para Ele são absolutamente todas as coisas. O meu viver, o meu respirar, o meu almejar, o meu sonhar, é tudo para Ele, meu irmão. É para que o nome dEle seja glorificado. Eu quero exaltar o nome dEle através do meu emprego, através do meu estudo, através do meu trabalho, através de tudo, do meu casamento, da minha família. Para Ele. Para Ele. Amém? E eu queria que você fechasse seus olhos. Primeiro nós vamos exaltar um pouco ao Senhor, nós vamos cantar um pouco a Ele. E depois disso, eu vou pedir para que você procure o que tem dentro de você. O que tem dentro de você que não foi construído para Ele. Mas primeiro, feche os seus olhos. Ele merece a nossa adoração, sabe? Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te. Nós confiamos, Senhor. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és, o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos, cante. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor. Agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor. Só Tu és digno da nossa adoração. Só Tu és, Senhor. Agora eu quero dar um tempo a você para sondar o seu coração e ver aquilo que você levantou que não é dele. Seja um sonho, uma aspiração, um desejo que você está levantando muito, que não é dele. E eu quero que você identifique muito bem qual é a área. Pronto, eu acredito que deu para você identificar. Agora olhe só, olhe para mim. Existe só uma forma de derrubar uma construção em pedras. E eu aprendi isso com as muralhas de Jericó. A gente vai contar até 3 e a gente vai dar uma rajada de glória a Deus. E a gente vai derrubar esse altar que a gente construiu. Eu quero que você imagine ele. E com a nossa voz nós vamos derrubar esse altar que foi construído a um Deus errado. E nós vamos erguer um altar a Ele. Amém? Vocês estão prontos? Eu vou contar de 1 até 3. 1. Ele merece, irmão. Ele merece. Ele é bom. 2. Ele nunca desampara aquele que confia plenamente nele. E 3. Glória a Deus! Aleluia! Ei! Pois só Tu és, Senhor, só Tu és digno da nossa adoração, da nossa rendição. Só Você merece, Pai. Nós queremos erguer um altar de adoração na nossa vida. Nós queremos Te exaltar a partir da nossa vida. Nós queremos Te entregar tudo, tudo, tudo. Você merece tudo. Você nos deu tudo e nós Te damos tudo de volta. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Escuta isso. Tem uma resposta para você agora. Eu estava no quarto orando. Senhor, depois que a gente derrubar a muralha, o que é que vai acontecer? E Ele me deu uma palavra profética para você. Gênesis capítulo 22, versículo 15. Lembra que Abraão subiu a montanha para derrubar um altar? Você lembra disso? Você vai ver agora o que o Senhor falou para ele depois que ele derrubou o altar chamado Isaac. E o Senhor está falando para você essa noite. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão. Pode seguir. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, por não me negar o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Passa mais um. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Entenda isso, porque você derrubou altares que não eram do Senhor na sua vida. O Senhor vai começar a lhe levantar agora, no meio da sociedade de Arapiraca e de Alagoas, para você resplandecer a luz do Senhor. E entenda isso, Ele só quer uma coisa: que você continue construindo o altar dEle. Ele só quer isso. Vai vir honra, vai vir glória, vai vir posições, mas você precisa entender que você precisa continuar construindo um altar para o Senhor no seu coração. Amém? Vocês estão comigo?